Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Estamos no primeiro domingo do Ano Novo, entre o Natal e a Epifania. Que alvos, que metas, que propósitos, que desafios vamos estabelecer e enfrentar? Que tipo de agenda estamos programando para este novo ano? O trecho do Salmo 119, dos versículos 97 a 104, nos dá uma direção, nos indica um caminho, nos mostra um propósito que vem de um coração que está ligado pela fé com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O salmista diz o que é através do que crê e destaca com esta fé também o que pretende continuar sendo. O teu mandamento estará sempre comigo para me dar sabedoria. Necessitamos sempre da sabedoria do alto e a verdadeira sabedoria está na palavra. Quero obedecer a tua palavra, quero obedecer às tuas leis, pois nelas tu me ensinas. Necessitamos muito e muito do ensino das leis de Deus. Detesto o mau caminho, o caminho da falsidade e da mentira. Desvio os meus pés do pecado para observar a tua palavra. Logo depois deste texto, vem o conhecido hino, ou melhor, o conhecido versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, temos aí inicialmente uma boa direção para os nossos alvos e propósitos nesta caminhada do Ano Novo. Coincidentemente, também na leitura do Velho Testamento, que nós deixamos de lado, 1 Reis, capítulo 3, versículos 4 a 15, lá lemos que Salomão, jovem rei, andava nos caminhos de seu pai Davi, porque amava o Senhor Deus. Que bela esta constatação! O filho segue os caminhos e ensinamentos do pai. Devemos procurar dar aos nossos filhos e àqueles que convivem conosco esta base, um bom exemplo, para que sigam também nos caminhos do Senhor. Quando Deus dá a Salomão a oportunidade de pedir qualquer coisa que quisesse, Salomão pediu o quê? Nós lemos: dá ao teu servo um coração compreensivo, ou seja, sabedoria e bom senso, para que eu governe com justiça e saiba a diferença entre o bem e o mal. Em outras palavras, dá-me discernimento. Diferenciar o bem do mal é uma atitude que se exige, que é necessária em nosso viver diário. Sempre de novo, temos que tomar decisões entre acertar e errar, movidos pela fé. Temos, pois, esses dois exemplos, do salmista e de Salomão. Mas temos mais. Em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 13 até os seguintes que acompanham este trecho do apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo insistindo sempre de novo em nós proclamarmos o louvor a Deus por sua imensa misericórdia e graça. Agradeçamos a Deus, diz ele, bendigamos a Deus, louvemos a Deus. Nós que colocamos a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. O apóstolo insiste em nos conscientizar e incentivar mais e mais para o louvor e a gratidão pela maravilhosa graça de Deus.
é uma dica importante. Louvarmos mais, agradecermos mais, reconhecer as dádivas e as bênçãos de Deus. Por exemplo, apesar das dificuldades do ano passado, continuar louvando e agradecendo porque Deus nos protegeu, guardou, amparou e abençoou muito. E então queremos passar para o Evangelho, Mateus capítulo 2, onde é relatada a visita dos magos do Oriente. Estes eram estudiosos das estrelas, e muito se especula a respeito deles, onde, por quê, como e assim por diante. Mas o que realmente importa é aquilo que lemos. Eles chegaram em Belém, aonde estava a família Maria, José e Jesus, e ali então entraram na casa e encontraram a família e de joelhos adoraram o Salvador. Depois abriram os seus cofres e fizeram as suas ofertas. Procuraram, encontraram, se ajoelharam e adoraram, abriram os seus cofres e fizeram as suas ofertas. Que bela dica, que belo exemplo, que belo alvo também para cada um de nós. A pergunta é: que cofres nós podemos abrir neste novo ano para demonstrar nosso louvor e gratidão e para demonstrar amor a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos? Que tipo de ofertas nós podemos melhorar e trazer com mais abundância? E certamente aí se inclui o nosso testemunho, a nossa fidelidade, a nossa honestidade, a nossa prática do amor cristão no nosso convívio diário. Chegamos então ao texto da fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Que coisa estranha, que caminhos diferentes Deus aqui ordena. Já dizia Isaías, no capítulo 55, versículo 8, os meus caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e caminhos. Nós pensamos que Deus podia ter facilitado a proteção do seu filho. Pensamos que Deus devia ter acabado com este Herodes e que esta longa viagem perigosa, penosa, podia ter sido evitada. Como também achamos que o que passamos no ano passado com a Covid-19 podia ter sido deixada de lado, podíamos ter sido poupados dela. Mas quem somos nós para entender os caminhos do Senhor? Temos um exemplo bem claro de que, de fato, Deus traça a nossa caminhada por jornadas, muitas vezes complicadas e difíceis de entender. E José, o que fez? Lemos que ele dispôs-se e partiu de noite com Maria e o menino em obediência ao que lhe tinha sido ordenado. Questionar os caminhos de Deus é natural da nossa parte, mas na verdade não ganhamos nada com isso e nunca acertamos, porque os caminhos de Deus são os melhores. Lembremos esta história da fuga para o Egito para exemplificar e ilustrar
também na nossa vida as dificuldades que nós enfrentamos em testemunho da nossa fé e fidelidade. Importa sermos obedientes, importa tomarmos decisões acertadas, como diz o salmista, guiados pela palavra, pela lei, pelos preceitos e pelos mandamentos divinos. Temos como avaliar o que ainda vai acontecer neste ano novo? Não temos. Tiago diz, não faça planos para o amanhã e para o depois, mas diga, se o Senhor quiser, farei isso e mais aquilo. Que Deus nos ilumine e santifique na sua santa palavra e nos conceda o dom do Espírito Santo para aceitarmos humildemente os seus caminhos e nunca esmorecer, como disse Jesus. Apesar de tudo, sigamos em frente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, como diz no Salmo 46. Nesta fé, nesta confiança e nesta decisão, enfrentemos os desafios que estão diante de nós, consagrando-nos como Salomão, como o salmista, como José, a Deus em tudo aquilo que Ele nos der como orientação. Que assim seja, para a honra e louvor do seu santo nome. Amém.